A riqueza começa muito antes do dinheiro. Existe um momento silencioso, quase invisível, em que a mente decide o tipo de vida que será construída. A maioria das pessoas não percebe quando esse momento acontece. E justamente por isso, continuam repetindo os mesmos resultados durante anos. Antes de continuar, permita um breve instante de atenção. Se este tipo de reflexão faz sentido para você, deixe um comentário silencioso aqui abaixo com a palavra consciência. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas que também estão buscando clareza. E se quiser continuar esse tipo de treinamento mental com frequência, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. Agora, volte para dentro, porque a verdade raramente dita é simples. A maioria das pessoas não permanece pobre por falta de inteligência, nem por falta de oportunidade. Permanece porque nunca desenvolveu a atitude interna que precede o enriquecimento. E atitude, neste contexto, não é entusiasmo momentâneo, não é motivação passageira. Atitude é uma estrutura mental permanente, é a forma como a mente interpreta desafios, é o padrão invisível que determina decisões, é o filtro através do qual cada oportunidade é percebida ou ignorada. Napoleon Hill observou algo extremamente profundo ao estudar milhares de pessoas bem-sucedidas ao longo de décadas. Ele percebeu que a riqueza material era sempre precedida por uma postura mental específica, uma forma particular de pensar, uma forma particular de reagir, uma forma particular de agir diante da realidade. E essa atitude não nasce pronta, ela é construída. Mas antes de ser construída, precisa ser compreendida, porque a mente humana funciona de maneira silenciosamente previsível. Tudo começa com uma ideia repetida, uma crença, ouvida muitas vezes, uma interpretação reforçada ao longo dos anos, uma conclusão aceita sem questionamento. Com o tempo, essa ideia deixa de ser apenas um pensamento. Ela se transforma em verdade psicológica. E quando algo se torna verdade psicológica, passa a dirigir comportamentos automáticos. Essa é a força do subconsciente. O subconsciente não debate, ele não analisa, ele executa. Se uma pessoa cresce ouvindo que dinheiro é difícil, que oportunidades são raras, que riqueza é privilégio de poucos, essas ideias não ficam apenas na superfície da mente, elas descem. E uma vez instaladas no subconsciente, começam a moldar decisões invisíveis. A pessoa começa a evitar riscos sem perceber, começa a desconfiar de oportunidades legítimas, começa a abandonar projetos antes que amadureçam. E tudo isso acontece sem consciência clara. É simplesmente o programa mental operando. Napoleon Hill chamava isso de lei da mente dominante. Aquilo que ocupa a mente com mais frequência, eventualmente domina a realidade. A maioria das pessoas passa anos alimentando pensamentos de escassez, dúvida, hesitação, e depois se pergunta por que os resultados permanecem limitados. Mas a mente não produz resultados aleatórios. Ela produz consequências. Consequências do que foi repetido, consequências do que foi aceito, consequências do que foi acreditado. Por isso, a atitude dos que enriquecem começa em um ponto específico: responsabilidade mental. Não responsabilidade no sentido moral, mas responsabilidade no sentido de comando interno. Pessoas que enriquecem em algum momento da vida percebem algo que muda tudo. Elas percebem que a mente não pode continuar sendo um território desorganizado. Pensamentos não podem ser aleatórios. Crenças não podem ser herdadas sem questionamento. Reações emocionais não podem permanecer automáticas, porque cada uma dessas coisas constrói o futuro, silenciosamente. E quando essa percepção aparece, algo começa a mudar. A pessoa passa a observar seus próprios pensamentos,
Passa a perceber como reage diante de dificuldades. Passa a notar o tipo de linguagem que usa consigo mesma. Esse é o início da mudança de atitude. Não é ainda riqueza, não é ainda sucesso, mas é o ponto em que o indivíduo começa a sair do modo automático. E isso já é raro, porque viver no automático é confortável. Pensar como todos pensam, reagir como todos reagem, culpar circunstâncias, culpar economia, culpar o ambiente é muito mais fácil. Mas também é o caminho mais seguro para resultados previsíveis. A atitude dos que enriquecem começa justamente onde a maioria para, no desconforto de assumir controle interno. Napoleon Hill descreveu esse processo como decisão definitiva. A decisão de que a mente não será mais conduzida por acaso. A decisão de que pensamentos serão escolhidos. A decisão de que objetivos serão definidos com clareza. E aqui surge uma diferença fundamental entre quem apenas deseja prosperidade e quem realmente constrói riqueza. Desejo é comum. Milhões desejam melhorar de vida. Mas poucos desenvolvem a atitude que sustenta esse desejo, porque desejar prosperidade sem mudar a estrutura mental é como plantar sementes em solo improdutivo. A intenção existe, mas o ambiente interno não permite crescimento. Pessoas que enriquecem compreendem algo muito específico. Elas compreendem que o pensamento repetido se transforma em crença. A crença se transforma em decisão. A decisão se transforma em ação, e ações repetidas inevitavelmente constroem resultados. Esse encadeamento é inevitável. Pensamento, crença, decisão, ação, resultado. A maioria das pessoas tenta mudar apenas o último elemento da sequência. Quer mudar resultados, sem mudar pensamentos. Quer prosperidade, mantendo dúvidas internas. Quer crescimento, mantendo medo constante de perder. Mas o subconsciente percebe a contradição e sempre obedece à crença dominante. É por isso que tantas pessoas começam projetos com entusiasmo e abandonam no meio do caminho. Não é falta de capacidade, é conflito interno. Uma parte da mente quer avançar, outra parte permanece programada para evitar risco. E o subconsciente sempre escolhe o caminho mais familiar, o caminho conhecido, mesmo que seja limitado. Pessoas que enriquecem aprendem a reconhecer esse mecanismo. Elas observam seus próprios condicionamentos, observam as frases automáticas que surgem na mente. Isso não vai dar certo. Talvez não seja o momento. Melhor esperar. Essas frases parecem prudência, mas muitas vezes são apenas eco de antigas programações mentais. Programações criadas anos antes, repetidas por familiares, reforçadas por experiências negativas, aceitas sem reflexão. A atitude dos que enriquecem exige algo raro: coragem intelectual. A coragem de questionar crenças antigas, a coragem de examinar pensamentos automáticos, a coragem de substituir interpretações limitantes por interpretações construtivas. Isso não acontece em um dia, nem em uma semana. É um processo silencioso, contínuo, quase invisível, mas extremamente poderoso, porque toda mudança externa começa nesse território interno. Napoleon Hill observou que pessoas verdadeiramente prósperas compartilham um traço muito específico. Elas protegem a própria mente, protegem de ideias derrotistas, protegem de ambientes de constante negatividade, protegem de conversas que reforçam impotência. Isso não significa ignorar dificuldades, significa recusar a mentalidade de derrota. Existe uma enorme diferença entre reconhecer obstáculos e viver mentalmente submisso a eles. A atitude dos que enriquecem inclui uma postura mental que raramente é ensinada. Responsabilidade total pela direção da própria mente. Se um pensamento enfraquece, ele é questionado.
Se uma crença limita, ela é examinada. Se um hábito mental reduz a ambição, ele é substituído. E com o tempo, esse processo começa a produzir algo muito interessante: clareza. A mente deixa de ser um campo de conflito e passa a se tornar um instrumento de decisão. Isso muda completamente a forma como a realidade é percebida. Oportunidades começam a aparecer onde antes havia apenas problemas. Soluções começam a surgir onde antes havia apenas dúvida. Persistência começa a substituir hesitação. E tudo isso começa com atitude, não com dinheiro, não com posição social, não com sorte. Atitude, uma estrutura mental firme, silenciosa, deliberada. Napoleon Hill descreveu essa estrutura como propósito definido. Pessoas que enriquecem raramente vivem sem direção. Elas podem mudar estratégias, podem ajustar caminhos, mas mantêm um núcleo interno muito claro. Sabem o que desejam construir, sabem por que desejam. E repetem esse propósito constantemente na mente. Essa repetição não é mera imaginação, é programação. Toda vez que um objetivo é visualizado com clareza, o subconsciente recebe instrução. Toda vez que uma meta é reforçada com emoção, o cérebro começa a buscar caminhos para realizá-la. E lentamente, a identidade interna começa a mudar. A pessoa deixa de se ver como alguém tentando prosperar e começa a se ver como alguém construindo prosperidade. Essa diferença parece pequena, mas psicologicamente muda tudo, porque a identidade dirige comportamento. Se alguém se vê como alguém que tenta, sua mente permanece aberta à possibilidade de desistir. Mas quando alguém passa a se ver como alguém que constrói resultados, inevitavelmente, o nível de persistência muda. E persistência é uma das atitudes mais decisivas observadas por Napoleon Hill. Pessoas que enriquecem não são as que nunca enfrentam obstáculos, são as que recusam aceitar obstáculos como conclusão final. Elas interpretam dificuldades como parte natural do processo, não como prova de incapacidade. Essa interpretação muda completamente a experiência emocional diante de desafios. Onde outros sentem frustração, elas sentem ajuste. Onde outros sentem derrota, elas veem aprendizado. Essa atitude cria uma vantagem silenciosa. Enquanto a maioria interrompe esforços diante das primeiras dificuldades, essas pessoas continuam. E continuidade gera algo que poucos valorizam: acúmulo de experiência, acúmulo de compreensão, acúmulo de estratégia. Com o tempo, aquilo que parecia sorte começa a surgir, mas não é sorte. É o resultado inevitável de uma mente disciplinada, persistente, orientada por propósito. A atitude dos que enriquecem não é agressiva, não é barulhenta, não depende de motivação constante. Ela é silenciosa, constante e profundamente consciente. Mas existe algo ainda mais importante por trás dessa atitude, algo que raramente é percebido no início. Porque quando alguém começa a reorganizar a própria mente, surge uma sensação curiosa, uma sensação de que o mundo externo ainda não mudou, mas algo dentro já começou a se alinhar. Pensamentos ficam mais claros, decisões ficam mais firmes, e a percepção de responsabilidade se torna impossível de ignorar. Nesse ponto, uma pergunta inevitável começa a surgir dentro da mente. Se pensamentos constroem crenças e crenças constroem resultados, então a verdadeira pergunta deixa de ser como enriquecer e passa a ser outra, muito mais profunda, muito mais exigente. Qual é, exatamente, a atitude mental que sustenta inevitavelmente a construção da riqueza? E é justamente aqui, nesse ponto silencioso de reflexão, que o verdadeiro trabalho começa. Agora permaneça por um momento nesse ponto de reflexão. Porque quando a mente começa a perceber que resultados externos são consequência direta da estrutura mental interna,
algo muda de forma definitiva. Não é apenas uma ideia nova, é uma mudança de posição interior. A pessoa deixa de se ver como alguém tentando controlar circunstâncias e começa a compreender que a verdadeira influência acontece dentro da mente. Napoleon Hill repetiu isso ao longo de toda a sua obra. A riqueza não começa no mercado, não começa nos negócios, não começa nas oportunidades. Ela começa na atitude mental dominante. A atitude dos que enriquecem é, antes de qualquer coisa, uma forma específica de posicionar a própria consciência diante da realidade. Essa postura não depende de capital inicial, não depende de contatos, não depende de um momento perfeito. Ela depende de algo muito mais silencioso e muito mais exigente. Decisão. Uma decisão clara de que a mente será disciplinada para pensar de forma construtiva, estratégica e persistente. Isso parece simples, mas é aqui que a maioria das pessoas desiste, porque disciplinar a mente exige algo que poucos estão dispostos a praticar com constância. Observação consciente. Observe quantas vezes ao longo de um único dia pensamentos de dúvida aparecem. Observe quantas vezes surge a tendência de adiar decisões importantes. Observe quantas vezes a mente busca justificativas para permanecer onde já está. Esses movimentos parecem naturais, mas na verdade são apenas hábitos mentais antigos tentando preservar o conforto da estagnação. O subconsciente prefere o familiar, mesmo que o familiar seja limitado. Por isso, quando alguém começa a reorganizar a própria mente, surge resistência. Não do mundo, da própria mente. É nesse momento que a atitude dos que enriquecem começa a se diferenciar com clareza. Eles não interpretam essa resistência como sinal de que estão errados. Interpretam como sinal de que estão rompendo um padrão antigo. E continuam, porque compreendem algo muito específico. Toda transformação mental exige repetição consciente. Repetição de pensamentos, repetição de decisões, repetição de comportamentos alinhados com um propósito definido. É assim que uma nova programação mental é construída. Napoleon Hill descreveu isso como autossugestão dirigida. A mente precisa receber instruções claras, não uma vez, mas repetidamente, todos os dias, porque o subconsciente aprende por repetição. Aquilo que é repetido com convicção, gradualmente se transforma em crença, e quando a crença muda, a identidade começa a mudar junto. Esse é o ponto em que a atitude dos que enriquecem se torna quase inevitável, porque a pessoa deixa de agir por esforço e começa a agir por coerência interna. Ela já não se pergunta se deve persistir. Persistir passa a ser natural. Ela já não debate se deve buscar oportunidades. Buscar oportunidades passa a ser parte da identidade. A mente foi reorganizada. Mas esse processo precisa ser vivido conscientemente, não como motivação momentânea, mas como treinamento mental contínuo. E aqui começa algo ainda mais profundo, uma declaração interna, uma afirmação que não é feita para convencer outras pessoas, mas para instruir o próprio subconsciente. Respire lentamente por um instante e permita que cada frase seja recebida com clareza. Eu compreendo que minha realidade externa é consequência direta da minha estrutura mental. Eu aceito total responsabilidade pela qualidade dos pensamentos que alimento diariamente. Eu escolho deliberadamente cultivar pensamentos que fortalecem minha capacidade de construir riqueza. Eu recuso permitir que dúvidas antigas governem minhas decisões futuras. Minha mente está sob minha direção. Eu observo meus pensamentos. Eu seleciono minhas crenças. Eu determino a atitude que sustenta minha vida. Eu compreendo que a prosperidade não é um evento isolado. É o resultado natural de uma mentalidade organizada.
minha mente se torna cada vez mais clara, mais firme, mais disciplinada. Eu não dependo de circunstâncias perfeitas. Eu dependo da minha capacidade de agir com consistência. Cada decisão alinhada com o meu propósito fortalece minha identidade. Cada passo persistente constrói meu caminho. Eu não abandono objetivos diante de obstáculos. Obstáculos fazem parte da construção. Eu permaneço. Eu continuo. Eu avanço. Minha mente busca soluções. Minha atenção se orienta para oportunidades. Minha disciplina transforma intenção em realização. Eu compreendo que riqueza é consequência de valor criado com constância. Por isso, minha mente se concentra em crescimento, aprendizado contínuo, ação consistente. Minha identidade se fortalece diariamente. Eu me vejo como alguém que constrói resultados inevitáveis. Não por impulso, não por sorte, mas por decisão consciente. Eu aceito que grandes resultados exigem tempo, persistência e estabilidade emocional. E estou disposto a manter essa postura mental todos os dias. Minha mente não volta mais ao estado de dúvida constante. Minha mente não busca mais justificativas para a estagnação. Eu escolho crescimento, eu escolho responsabilidade, eu escolho disciplina mental, eu escolho construir riqueza como consequência natural da minha atitude. Essa decisão se torna parte da minha identidade. Agora, permaneça por um momento em silêncio, porque quando essa estrutura mental começa a se consolidar, algo muito interessante acontece. A relação com o tempo muda. A maioria das pessoas vive esperando resultados imediatos. Se algo não acontece rapidamente, a mente interpreta como fracasso. Mas pessoas que enriquecem compreendem um princípio essencial. Resultados duradouros são sempre acumulativos. Eles são construídos lentamente, pensamento após pensamento, decisão após decisão, ação após ação. Cada pequeno avanço fortalece o próximo. Cada aprendizado evita erros futuros. Cada experiência amplia a capacidade de criar valor. E valor criado com consistência sempre encontra caminho para a prosperidade. Esse é um princípio inevitável. O mundo recompensa quem resolve problemas, quem cria soluções, quem oferece utilidade real. Mas para fazer isso de forma constante, a mente precisa estar estruturada, precisa ter propósito claro, precisa ter disciplina emocional, precisa ter persistência quando os resultados ainda não são visíveis. Essa é a atitude silenciosa que diferencia quem apenas sonha de quem inevitavelmente constrói. Pessoas que enriquecem não vivem esperando inspiração, elas vivem executando um plano mental definido. Todos os dias, mesmo em dias comuns, especialmente em dias comuns, porque sabem que a consistência diária é mais poderosa do que momentos ocasionais de entusiasmo. E lentamente, quase imperceptivelmente, a realidade externa começa a refletir essa mudança interna. Novas oportunidades aparecem, novas ideias surgem, novas conexões acontecem, não porque o mundo mudou repentinamente, mas porque a mente agora percebe o que antes ignorava. Essa é uma das consequências mais fascinantes da mudança de atitude. A realidade sempre esteve cheia de possibilidades, mas apenas uma mente preparada consegue reconhecê-las. Por isso, Napoleon Hill afirmava que riqueza começa com uma imagem mental clara do que se deseja construir. Essa imagem se torna uma espécie de orientação interna. Ela dirige decisões, filtra oportunidades e fortalece persistência. Quando essa imagem é mantida com clareza suficiente, o subconsciente começa a trabalhar continuamente em busca de caminhos, mesmo quando a mente consciente está ocupada com tarefas do dia. Esse processo cria algo extremamente poderoso: alinhamento. Pensamentos, emoções e ações começam a operar na mesma direção. E quando isso acontece,
A energia mental deixa de ser desperdiçada em conflitos internos. Toda a atenção passa a servir ao mesmo propósito. E propósito sustentado por disciplina mental sempre produz resultados. Talvez não imediatamente, mas inevitavelmente. Porque a realidade externa é sempre moldada pela soma das decisões internas. Essa é a lei silenciosa da causa e efeito mental. Cada pensamento escolhido conscientemente fortalece uma identidade. Cada identidade construída conscientemente cria um destino específico. Por isso, a atitude dos que enriquecem não é apenas uma estratégia financeira, é uma forma de viver mentalmente, uma forma de interpretar desafios, uma forma de lidar com o tempo, uma forma de assumir responsabilidade pela própria trajetória. E quando essa atitude se torna permanente, algo muda definitivamente. A pessoa deixa de esperar a autorização externa para crescer, deixa de buscar validação constante, deixa de depender de circunstâncias favoráveis. Ela compreende que seu verdadeiro poder está na capacidade de manter a mente alinhada com um propósito claro, independentemente do ambiente. Esse tipo de estabilidade mental cria uma vantagem extraordinária, porque enquanto o mundo reage emocionalmente às circunstâncias, essa pessoa continua avançando, passo a passo, com calma, com clareza, com decisão, e ao longo do tempo, aquilo que parecia ambição distante se transforma em realidade concreta, não por milagre, mas por coerência mental mantida por tempo suficiente. Se este conteúdo trouxe clareza para você, deixe um comentário compartilhando a reflexão que mais marcou sua mente. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar fortalecendo esse hábito de treinamento mental consciente. Porque no final, existe uma verdade simples que poucas pessoas realmente aceitam. O destino é uma decisão mental.